Queridos, eu quero convidar vocês hoje para participar desse louvor, não como consumidores, alguém que vem para receber alguma coisa, mas como participantes. Deus não está interessado aqui numa boa performance nossa, mas Ele está interessado na motivação e na intenção de nós todos, enquanto corpo, enquanto igreja. Então, é por isso que eu quero pedir agora que vocês se levantem e com muita intenção, com muito amor, vocês entreguem o melhor de vocês para Deus. O nosso melhor para Deus. A esperança em vida e morte, Cristo é, em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, a vida e morte Cristo é. Quem pode dar a alma paz? Deus é bom, com sua graça é eficaz, em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. E quando o fim então chegar, vive estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. A razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Amém, amém. Muito bem, agora eu quero as crianças aqui na frente para ensinar os gestos para os adultos.
E essa música fala para a gente não construir a nossa casa na areia. Onde é que a gente tem que construir a nossa casa? Onde que a gente constrói a casa? Na terra fraca ou na terra forte? Forte. Para a gente construir a nossa casa numa rocha, num lugar forte. E a nossa rocha é Cristo. Vamos lá, então? Sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. De novo, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. De construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Nós cantamos na primeira música sobre a esperança da vida e da morte, a esperança, a fidelidade, a fé. E agora nós vamos cantar a música aqui chamada Dia da Vitória. Essa esperança nós temos em função desse dia que há de acontecer adiante de nós, o dia em que Cristo voltará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Nós vivemos nesse mundo de imperfeições, o mundo caído, o mundo do pecado, muitas vezes lutando para manter em santidade uma caminhada com Deus. E diz aqui nesse texto de 1 Coríntios 13, de que passará esse mundo caído. E por enquanto nós conhecemos apenas em parte, mas um dia nós veremos face a face o nosso Deus. E nesse dia nem haverá mais a necessidade da esperança e da fé, porque vai se materializar diante dos nossos olhos o Salvador, o Messias, depois desse dia da vitória. E ele termina dizendo: assim permanecem agora esses três, versículo 13, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Então vamos cantar nesse espírito, essa música, olhando para frente, para esse dia da vitória. Assim como a noite aguarda o
dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Vamos orar, queridos? Feche os teus olhos aí do seu lugar. Vamos nos conectar a esse Deus, pensando nesse dia da vitória, que um dia virá. Abre o seu coração aí diante dele. Se você tiver uma pequena frase de louvor aí do seu lugar, você pode falar também em voz alta, um depois do outro, para a gente louvar a Deus nesse momento. Louvado seja o Senhor por quem Tu és, Pai. Louvado seja o Senhor pelo Teu sacrifício naquela cruz, Pai. Nós podemos nos recordar do que foi feito por nós, quando não merecíamos, Pai, quando ainda éramos pecadores, Pai. Éramos rebeldes contra o Senhor nos amou e se entregou por nós, Pai. Obrigado por essa doce esperança, a fé. Podemos caminhar em fidelidade, buscar a santidade, enquanto esse dia ainda não chega, Pai. E nós hoje é um domingo especial, em que vamos participar da ceia juntos, Deus. E nós queremos preparar o nosso coração para, mais uma vez, recordar do pão e do vinho, que simbolizam, Pai, o sacrifício de Cristo naquela cruz, Deus. Que possamos celebrar, ó Pai, como família, esse momento, Pai, através de tudo que vai acontecer aqui nos próximos momentos, Deus e Pai. Prepara o nosso coração, Deus, para a palavra também, e cuida do nosso caminhar, Deus, em nome de Jesus, amém. O nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos
próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Esse é o meu lugar. O perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar. E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém. Vamos orar? Deus de amor, obrigado, Deus, porque a gente pode celebrar aqui nessa manhã, Deus, poder nos reunir como igreja e depois, logo mais, vamos poder partilhar, ó Pai, partilhar da mesa, ó Pai, para lembrar de Cristo, Pai. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui hoje nessa manhã, Pai. Conduz agora o momento da mensagem também, que possamos aprender do Senhor também através do estudo da Tua Palavra. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Pode sentar. Bom dia. Agora que as crianças subiram, liberou alguns espaços aí, o pessoal que está de pé, se quiser sentar, por favor, fique à vontade. Muito bem, antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu tenho um pequeno aviso, porém importante. Hoje, não sei quantos de vocês estão fazendo, mas aquele plano de leitura que nós iniciamos no ano passado se encerrou hoje, ou se encerra hoje, se você ainda não leu. E se você não fez, você perdeu. Até rimou, né? Mas eu tenho boas notícias, ótimas notícias. Nós já preparamos um novo plano de leitura que começa amanhã. Então, se você terminou hoje, amanhã você começa de novo o plano. São leituras diferentes, tá? Este plano aqui que nós fizemos, ela é de 1 ano. O plano anterior foi de 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E este aqui é de 1 ano. E você pode pegar ali atrás, vai estar disponível, só pegar o cardzinho para ir marcando as leituras. Tem também em PDF, se você prefere ter no seu celular, também tem o arquivo. Então a gente pode enviar, só pedir para a Esther, para mim, enfim. Mas não deixe de fazer, certo? Se talvez no outro plano perdeu um dia, perdeu 2 dias, aí não quis mais correr atrás, se motive agora a ler. Não há nada mais importante do que nós lermos a palavra de Deus, ainda mais de forma organizada, ler toda ela de capa a capa em 1 ano. Então se organize, talvez levante 15 minutos mais cedo, 15 minutos você consegue fazer a leitura tranquilamente de cada um dos dias. Encaixa na sua agenda. Certamente, se fosse qualquer outro compromisso importante, você daria um jeito na sua agenda de fazer. Então, a leitura da palavra de Deus não tem nada mais importante do que isso. Nós, inclusive, como Grupo Célula, nos desafiamos mutuamente. Então, a gente vai fazer o plano e vai ficar se cobrando durante a semana. Então, talvez combine com o seu Grupo Célula. Enfim, crie a sua estratégia, né? Mas o importante é que a gente pode, como igreja, ler juntos toda a Bíblia, de capa a capa. Começando amanhã, dia 14, aqui é a primeira leitura. Então, depois, no final, pega ali. Se daqui a pouco você sair e esquecer, pede a versão virtual, depois pega ou imprime, enfim.
tá? Nós damos um jeito. Não deixe para começar depois, porque daí vai ter que correr atrás do prejuízo e já fica mais difícil. Certo? Muito bem, nós estamos ainda na nossa série de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, e já estamos no capítulo 11. Na semana passada nós vimos que Paulo encerrou aquele bloco onde ele falou e tratou especificamente sobre a idolatria, nos capítulos 8, 9 e 10. E aqui Paulo então vai começar a tratar de alguns problemas de adoração, ou mais no que diz respeito ao culto, à celebração. E aí tem esses primeiros 16 versículos aí do capítulo 11 que são mal interpretados hoje, mas nós, por causa do tempo, não vamos poder entrar. Talvez uma outra oportunidade a gente estude esse texto com mais profundidade. Então eu gostaria de te convidar, se ainda não abriu a sua Bíblia, para abrir lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, e nós vamos ler dos versículos 17 até o final, 34, aonde Paulo vai ensinar a igreja dos Coríntios sobre a ceia. E é muito bom porque hoje nós temos nosso domingo de ceia, um dia muito especial, e nós vamos poder estudar com mais profundidade, tomar a ceia, talvez renovando aquilo que a gente já sabe a respeito da ceia, talvez aprendendo coisas novas a respeito da ceia. Então, 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, acompanha comigo aí a leitura da palavra de Deus. Se você vai ler no celular, aproveita, já coloca aí no modo avião, para não ter nenhuma interrupção durante a mensagem, nada que te atrapalhar. Certo? Então vamos ler. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que já tivemos aqui. Obrigado, Senhor, por esse domingo especial em que nós participaremos da ceia. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de agora meditarmos na Tua Palavra. Então, Senhor, minha oração é que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui em nossos corações, em nosso meio. Desperta a nossa mente, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Prepara os nossos corações, Senhor, para aquilo que a Tua Palavra quer nos ensinar nessa manhã. Abençoa e conduz esse tempo conforme a Tua vontade, Senhor. Em Teu nome que eu oro. Amém. Muito bem, imagina uma festa onde cada convidado traz um pratinho. Né? A gente já fez isso várias vezes, a gente é acostumado com essa ideia. Era mais ou menos assim que funcionava a ceia na igreja primitiva. As pessoas levavam comida para a celebração, até porque no início da igreja as reuniões eram nas casas das pessoas, então era como que um grande grupo célula, se a gente fosse pensar, onde cada um levava o seu pratinho de comida. Porém, aqueles que tinham mais condições levavam uma costela, né, uma picanha assada já ali, quentinha. E aqueles que tinham menos condições levavam lá uma bolachinha, água e sal.
e às vezes não levavam nada, chegava com o pratinho vazio, né? E era assim que era a ceia. Então o pessoal comia junto, sentava junto à mesa, se fartava, e aí depois participavam então da ceia propriamente conduzida e dita. E aí então, o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto é que aqueles que tinham mais condições chegavam nesse lugar, sentavam com os outros que tinham mais condições e faziam um banquete. Enquanto aqueles que tinham menos condições ficavam ali olhando, talvez dividindo a bolachinha, água e sal, passando fome, porque havia essa divisão dentro da igreja. E aí, então, alguns, inclusive, como a gente vai ver aqui, se embriagavam, levavam vinho, se embriagavam de tanto que tinha, enquanto outros estavam passando necessidade. E é isso que Paulo está tratando aqui, especificamente no capítulo 11, essa distorção, essa deturpação da ceia do Senhor. E esse é um assunto muito sério, como nós vamos ver aqui. Paulo trata isso com muita seriedade, coloca um peso muito, muito profundo a respeito da ceia, e nós precisamos entender muito bem para que a gente não repita o erro, não talvez trazendo mais comida e não dividindo, porque a gente não tem esse hábito se perdeu ao longo da história. Aliás, seria muito legal se a gente fizesse uma ceia desse tipo, talvez a gente pode combinar um dia aí, né? Todo mundo traz comida, a gente almoça todo mundo junto, depois celebra a ceia, não sei. Mas o fato é que isso se perdeu durante a história da igreja, e hoje nós celebramos a ceia de uma forma mais simbólica, que era aquilo que eles faziam depois das refeições, né? Mas a ceia não perdeu o seu sentido, o seu propósito, e a gente precisa entender aqui o que Paulo está ensinando. Então, esse texto é uma advertência de Paulo, muito forte, contra a banalização da ceia, né? Contra a banalização do que é santo, do que é sagrado. E a ceia, se a gente não tomar o cuidado devido, ela se torna somente um ritual vazio, que não faz nenhuma diferença na nossa vida, a gente volta para casa do mesmo jeito que chegou. E não pode ser assim, é isso que Paulo também vai nos alertar aqui. Então a gente precisa examinar esse texto com 4 verdades fundamentais que nós vamos ter aqui e que Paulo vai nos apresentar de forma muito clara. Mas obviamente que antes de nós entrarmos na primeira verdade, nós não podemos ficar sem a nossa rima, não é? Ela vai ser projetada aí, a proposta dessa mensagem, que é: na ceia, a cruz é o memorial da salvação. Olhando para o futuro, com autoexame e comunhão, celebramos a redenção. Certo? Então vamos ver cada uma dessas verdades aqui, como que Paulo nos ensina a respeito disso. E a primeira está logo ali nos versículos 17 até o 22, quando Paulo vai fazer essas repreensões à igreja ali de Corinto. Ele acabou de fazer um elogio nos versículos anteriores a respeito de algumas práticas que eles tinham adotados no culto. Ele ensina ali a respeito das mulheres terem que usar o véu, cobrir a cabeça na igreja, enfim, esse texto, como eu falei, tem uma confusão enorme em cima desse texto, né? Mas ele elogia a igreja, mas quando ele começa ao 17, falando a respeito da ceia, ele fala: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, né? Então aqui Paulo muda o tom da conversa e vai dizer o que ele não elogia. Então o que estava acontecendo? Mais uma vez, divisão na igreja de Corinto, que era marcada por divisões, né? Lembram lá no início da carta, Paulo trata a respeito daqueles que diziam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia muita divisão na igreja, e a ceia também, como eu comentei com vocês, havia essa divisão grande. Os ricos sentavam de um lado, os pobres ficavam lá olhando os ricos comerem, e aí havia essa grande divisão na igreja. Então, se a celebração, o culto nessa igreja de Corinto tinha se tornado um tipo de esnobismo, né? Uma exibição por parte dos mais abonados, né? Eles estavam desprezando os pobres, né? Os ricos estavam desprezando a igreja, estavam envergonhando o nome de Deus com essa atitude, porque aqueles menos abastados também fazem parte do corpo, também foram alcançados pelo Evangelho, também são corpo de Cristo. E aí, a ceia, ela era celebrada naquilo que os judeus chamavam da festa do amor. Que ironia, não é? A celebração da festa do amor estava marcada por divisão entre aqueles que tinham mais e aqueles que tinham menos. Essa festa do amor estava muito ligada com a Páscoa. Aliás, a ceia está muito ligada com a Páscoa. Jesus celebrou a ceia no momento ali em que estava começando as festas de celebração da Páscoa, né? A Páscoa, como vocês bem sabem, não tem nada a ver com ovo nem com coelho, né? Até porque coelho não põe ovo. Não sei por que essa ligação, enfim. Tem tudo a ver com a libertação do povo do Egito. Quando Moisés
levantado por Deus como líder, foi até o faraó, e aí começa aquela disputa, entre aspas, entre faraó endurecendo seu coração, Deus endurecendo o coração do faraó, e as pragas, ou as maravilhas de Deus manifestadas lá. E a última praga era a morte de todos os primogênitos, ou seja, de todas as crianças mais velhas do Egito. O anjo da morte ia passar e todos os primeiros filhos de todo mundo ia morrer, não importando a idade. Adulto, criança, todo mundo ia morrer. E o povo de Israel, o que teve que fazer para que os seus filhos não fossem mortos? Sacrificar um cordeiro e colocar o sangue na porta. E então o anjo da morte ia passar, nas portas que tivesse o sangue do cordeiro, ele passava reto e não matava o primogênito. E é exatamente já uma tipificação daquilo que Jesus faria na cruz. Ou seja, quando a morte for nos alcançar, o sangue do cordeiro já nos lavou e nos protege da morte. Nos dá salvação, a redenção, pagando pelos nossos pecados na cruz, o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Então, a Páscoa e a ceia, elas estão intimamente ligadas. É nesse contexto aqui dessa festa do amor, que era uma festa comum entre os judeus, que se lembravam também da Páscoa, é que a ceia era celebrada. Aliás, depois de um tempo, na igreja primitiva, a ceia era celebrada todos os cultos. Todas as celebrações tinham ceia. Né? Depois, com o tempo, foi se instituindo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, né? E assim por diante. Então, era precedida, então, a ceia pela festa do amor. Né? Lá em Judas, capítulo 12, nós temos um pouquinho mais de detalhes sobre essa festa do amor. Então, os cristãos comiam, bebiam, repartiam, confraternizavam, e aí depois, então, num clima de comunhão, participavam e celebravam da ceia. E essa foi a prática por alguns anos, até que começou, então, esse problema específico ali na igreja de Corinto. E aí, então, Paulo vai avançar e vai falar a respeito dessa distorção da ceia, então, propriamente dita, nos versículos 22, do 17 ao 22, depois no 33 e no 34, Paulo começa a falar o que eles estavam fazendo de errado. Então, durante essa festa do amor ali, os ricos se isolavam, comiam à vontade, se embriagavam, inclusive, e depois eles tinham a cara de pau de querer participar da ceia. Agora nós vamos, então, celebrar a ceia. Estava todo mundo já farto, os ricos, né, os mais abastados, todo mundo fartos ali, e os pobres passando fome, e eles diziam, então, agora nós vamos participar da ceia, todo mundo junto. Nós somos todos irmãos, afinal de contas. Né? Então, uma hipocrisia tremenda, né? Algo que ofendia a Deus. E eles não se davam conta, talvez, de tudo isso. Então, depois dessa atitude odiosa de desprezar aqueles que eram menos abastados, eles queriam simplesmente sentar à mesa com eles e participar da ceia, né? Fazer ali o ritual da ceia. E a atitude deles, então, não era compatível com essa celebração da ceia do Senhor, muito menos ainda porque vinha de uma festa chamada Festa do Amor. E aí, então, algumas considerações a respeito dessa celebração, dessa janta, né, enfim, dessa refeição que eles faziam e que estava deturpando a ceia. Primeira coisa, que eles se reuniam, mas não havia harmonia, não havia unidade, não havia comunhão entre eles. A igreja estava dividida. Era uma reunião de pessoas, porém pessoas que estavam separadas. Isso não é igreja. Isso não é viver comunidade. O nome já fala comum, unidade, né? Comunidade. Né? Não é uniformidade, mas é unidade. Há uma diferença grande. A unidade é quando eu abro mão, inclusive, de algumas coisas que eu penso que são de direito meu, para manter a unidade. Não é que todo mundo tem que pensar igual, e a gente pode divergir em algumas coisas, obviamente não nas coisas centrais da fé, mas eu tenho que abrir mão e aprender a conviver, concordar em discordar, muitas vezes, com os irmãos em nome da nossa unidade. Então, os cristãos ali de Corinto estavam valorizando as pessoas pela grife, pelo status social, pela roupa. Não, roupa não, que eles usavam tudo meio igual, né? Mas o pano da roupa, então, não tinha marca. E algumas semelhanças com a igreja de hoje também. Né? Se a gente se descuidar, a gente também começa a valorizar as pessoas mais porque tem, porque deixa de ter. Né? Mas o fato era que eles estavam ali pelo título que as pessoas tinham. Eles podiam sentar na mesa junto, ou não. Dependia de quem essa pessoa era. Havia esse ajuntamento de pessoas, mas não havia comunhão. Então eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles estavam celebrando.
E aqui é uma grande diferença entre a gente participar dos elementos e celebrar a ceia. Como eu falei na semana passada, se nós não entendermos o que a ceia significa, não entendermos o que o batismo significa, não entendermos o que o sacrifício de Jesus significa, as coisas não têm sentido. Não é o ritual em si que importa, é o significado disso. E a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes daqui a pouquinho. Então, a gente pode se assentar para celebrar a ceia, a gente pode vir aqui na celebração especial de hoje, se sentar para participar da ceia, comer do pão, beber o suco, que representa o sangue de Cristo, e ainda assim não usufruirmos das bênçãos da comunhão. Ainda assim a gente fazer isso, só comer um pão e tomar um suco. Em si isso não tem sentido nenhum. E por quê? Porque a nossa motivação pode estar errada. O nosso entendimento pode estar errado a respeito do que significa a ceia. Os cristãos aqui de Corinto, eles seguiam um ritual, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles faziam a ceia toda semana, que povo espiritual, não é? Mas o coração deles estava longe de Deus. Deus não está interessado nos nossos rituais. Deus não se impressiona com a forma, se o cálice é um copinho de plástico ou se é uma taça de ouro. Deus não se impressiona com isso. E Deus não quer isso, não se importa com isso. O que Ele se importa é com o coração quebrantado. O que Ele se importa é que eu venha aqui durante a ceia, durante a celebração, e que se tiver algum pecado que eu preciso confessar, eu confesse esse pecado, que eu me arrependa desse pecado, que eu decida mudar a minha vida, e aí sim participar da ceia do Senhor. Se é suco, se é vinho, para Deus não importa. São símbolos de algo que tem acontecido e que deve acontecer no meu coração. Assim como o batismo. Se eu não entender que o batismo não salva, que não faz nada, é só um mergulho na piscina, ou na água. Sei o nome disso, do batistério. Deus não se impressiona com os nossos rituais. E aqui é um alerta muito importante para nós, porque nós nos apegamos aos rituais. A gente acha que vir aqui todo domingo tem algo santo especial, não é? Meu coração pode estar todo longe de Deus, minhas prioridades todas invertidas. Não, mas domingo eu fui na celebração. E daí? Não, mas eu cantei lá as músicas bonitas, eu cantei. Se isso não vier de uma semana de adoração a Deus, e se aqui não acontecer de você ser quebrantado pelo Espírito Santo, se arrepender e cantar com o coração quebrantado a Deus, não tem nenhum sentido, gente, é só música, é só som. Entende que aquilo que a gente faz, se estiver com a motivação errada, não tem nenhum sentido? E é isso que Paulo está alertando aqui. Deus não se impressiona com os nossos ritos, com as nossas cerimônias. Ele vê o nosso coração. É isso que ele fala para o profeta Samuel, quando ele vai escolher Davi como rei de Israel. Os outros irmãos tinham até esquecido de Davi já, que estava lá no campo. E aí Samuel pergunta, vem todos os filhos, né? Deus tinha pedido para Samuel ungir o rei de Israel, o novo rei de Israel no lugar de Saul. E aí vai lá até Jessé, chama teus filhos, que Deus disse que um dos teus filhos é o novo rei de Israel. E vem o primeiro, e não é esse. Vem o outro, não é esse. E vem o outro, não é esse. Parecia eu tinha um monte de filho, né? E aí, daqui a pouco, acabou os filhos. Daí Deus diz, olha, Samuel... E inclusive Samuel pensa, não, é esse aqui. Daí vem um cara grandão e tal. E Deus diz, olha, tu vê o exterior, mas eu vejo o coração. E não é nenhum desses aí. E aí Samuel pergunta, Jessé, não tem mais nenhum filho? Aí parece que, tem Davi. Davi está cuidando das ovelhas lá no campo. Manda chamar o Davi. Aí vem Davi e ele era o rei de Israel, porque Deus não se importa com a aparência. Ele se importa com o coração. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A nossa capa por fora pode estar muito bonita, mas nosso coração longe do Senhor Jesus. Minha mãe costumava dizer, por fora fitas de renda, por dentro Deus me defenda. E aí Paulo vai dizer, no versículo 21, eles eram snobs, eles eram orgulhosos. Versículo 21, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. E assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Inclusive, eles cometiam excessos ali na ceia, na celebração. Enquanto um tinha fome, os outros estavam ali comendo e bebendo a ponto de se embriagar. Os ricos de um lado, os pobres de outro. A ceia que eles celebravam apontava para uma oferta sacrificial do Senhor Jesus.
E era um sacrifício que eles não estavam dispostos a fazer nem com a comida. Estava tudo errado ali, não tinha ligação nenhuma o que eles estavam fazendo com a ceia do Senhor. Essa deturpação da festa do amor ou da ceia na igreja primitiva acabou causando todo esse efeito de que a ceia começou a se diminuir, se mudar o jeito de fazer, a frequência. Foi um pecado muito sério que a igreja primitiva cometeu. E aí, então, Paulo, a partir dos versículos 23 até o 26, ele vai falar a respeito do significado, então, da ceia. Vai explicar a ceia. Ele levantou o problema, o que eles estavam fazendo de errado, e agora ele vai falar, olha, a ceia do Senhor é isso aqui. E ele vai explicar. E se você está lutando aí com o sono, dá uma chacoalhada no corpo, porque isso aqui é muito importante que você entenda, que a gente entenda. O significado da ceia do Senhor. Então, a partir do versículo 23, ele vai começar a explicar. A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo na cruz. A ceia aponta para o sacrifício do Cordeiro, de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz de Cristo está no centro da celebração da ceia. O sangue de Cristo é esse selo da nova aliança que nós temos. E isso é que nós celebramos na ceia, porque por meio dele, Deus perdoa os nossos pecados. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, os nossos pecados são perdoados. E somos salvos, então, da justa ira de Deus. Isso que a ceia celebra, isso que a ceia aponta. E a gente não pode, então, participar da ceia sem olhar para o sacrifício de Cristo. Um teólogo chamado Wiersbe, ele fala que nós temos 4 pontos aqui que Paulo nos ensina a respeito da ceia, que a gente deve ainda observar hoje, que não mudou desde lá até hoje, quando a gente se reúne para participar da ceia. A gente precisa olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olhar ao redor. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho a respeito de cada um desses itens aqui. O primeiro é que a gente deve olhar para trás. E é justamente isso que Paulo está falando aqui no versículo 26. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Olhando para trás, olhando para o sacrifício de Cristo na cruz. O alto preço pago pelo nosso Salvador na cruz. Nós precisamos na ceia olhar para trás. E talvez para a gente entender isso não é só lembrar. É como se você pegasse uma foto de alguém que você ama muito, que talvez você não tenha mais tanto contato, que se perdeu, que faleceu, que viajou. Quando você olha essa foto, você não só lembra dessa pessoa. Não é? Você revive momentos, lembranças, saudade. Talvez você chora, se lembrando de coisas boas. Isso é lembrar do sacrifício de Cristo. É como se nós olhássemos para trás e pensássemos na profundidade do sacrifício de Cristo na cruz. Não foi só a dor física, não foi só aquilo que Jesus suportou na cruz, que doeu. Houve algo muito mais profundo na cruz. O pecado de toda a humanidade estava sobre aquele que não é pecado, que não há pecado algum. E a ira de Deus, que era para mim e para você, caiu sobre o Filho na cruz. E por isso no Getsemane Jesus diz, Deus meu, afasta de mim esse cálice. Porque eu não quero beber do cálice da ira justa de Deus, mas que seja feita a tua vontade. E aí na cruz Jesus clama e cita o Salmo, Deus meu, por que me abandonaste? O Deus Pai deixou o Filho com o pecado, porque não há comunhão com o pecado. E a gente não consegue nem entender o que aconteceu aqui, tá, gente? A gente arranha a superfície daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós não temos capacidade cognitiva para entender aquilo que aconteceu. Mas o que a gente sabe já é mais do que suficiente para a gente olhar essa fotografia e cair de joelhos em adoração e dizer obrigado, porque eu não merecia, sem fazer absolutamente nada. O Filho de Deus, o mantenedor, sustentador e criador de todas as coisas, morreu na cruz no meu e no seu lugar. Não há mérito nenhum nosso. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês anunciam a morte do Senhor, olhando para trás. Mas a gente também é chamado a olhar para frente, porque Paulo vai dizer no versículo 26 ainda, fazer isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Então a gente precisa também olhar para frente. Nós cantamos aqui aquela música que fala que a gente anseia o dia da vitória.
onde verdade e justiça vão ser constantes. A gente precisa olhar para a segunda volta de Cristo. Deveria haver um clima de expectativa. Todos os dias, obviamente, mas muito mais na ceia. Quando Jesus celebra a ceia nos evangelhos, com os discípulos, o clima é de expectativa. Será que agora que o reino de Deus vai vir na sua plenitude? Os discípulos estavam esperando. E Jesus diz, olha, lá nos evangelhos, depois você pode ler o relato, tem em todos os evangelhos, Jesus diz, olha, desse pão e desse cálice eu não vou beber até que eu volte. E aí toda a ceia que a gente faz, a gente deveria esperar e criar expectativa no coração. Será que é hoje? Será que é hoje que o Senhor Jesus vai voltar para nós celebrarmos a ceia novamente? Então cada ceia é um ponto de encontro dos cristãos entre as vindas do nosso Senhor aqui. A primeira foi para morrer na cruz no nosso lugar. A segunda vai ser para nos levar para casa. Olhar para frente. Isso é a grande esperança que o cristão tem. Mas também precisamos, e somos exortados aqui a olhar para dentro. Versículo 28, Paulo vai dizer, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo. Você não tem que olhar para o seu irmão. Tem que olhar para o seu coração. Na hora da ceia, não é hora de pensar no que a outra pessoa te fez. Talvez é hora de pensar para perdoar, aí sim. Mas é hora de olhar para o seu próprio coração, investigar o coração, analisar a sua vida, pensar em como você tem vivido. Examine-se cada um a si mesmo. Mas é interessante que Paulo diz assim, e se concluir alguma coisa que está em falta, não coma. É isso que diz o versículo ali? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A gente às vezes já ouviu falar de pessoas que não tomaram a ceia porque estavam em pecado, não é? A ceia é justamente o momento de pedir perdão pelos pecados e participar, de reatar um relacionamento com Jesus. A gente não tem que fugir da ceia por causa do pecado, mas tem que fugir do pecado por causa da ceia. Então, se tem alguma coisa que talvez está te impedindo, a tua consciência está pesando para tomar ceia, peça perdão. E participe. Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. E a ceia justamente simboliza isso quando você não estava nem aí. Jesus já fez isso na cruz. Muito mais agora que você está buscando reconciliação, Ele vai te perdoar dos pecados. Então essa ceia, ela é também um instrumento de restauração. É um tempo de cura. Não deixe de tomar a ceia, mas se arrependa e peça perdão dos seus pecados. E então participe. Então essa ceia é um momento de nós examinarmos a nós mesmos e voltarmos para o Senhor, se esse for o caso. E por fim, olhe ao redor. Quando você participa da ceia, você olha então para trás, você olha para frente, você olha para dentro e você também tem que olhar ao redor. Você precisa olhar ao redor. A ceia não é tomada sozinha, ela é feita como corpo, como comunidade. Paulo está orientando os cristãos, então, a esperarem uns pelos outros. Naquele contexto havia isso. Então, eles levavam comida e Paulo está dizendo, olha, espera, deixa as pessoas ir na frente, comer também. E se está com muita fome, come em casa. Ele está dizendo, não tem casa onde comer? Come em casa, depois vai lá, para não ficar comendo tudo na frente dos outros. Sem ficar esperando pelos outros. Então, quando a gente se reúne para a ceia, a gente precisa olhar para o redor também, para os irmãos que estão perto e também para aqueles que estão longe. Está faltando alguém aqui hoje que deveria estar aqui, não está? Você sabe se está faltando alguém aqui? Por que essa pessoa não veio? Manda um WhatsApp essa semana. Fulano, senti tua falta hoje na celebração, por que você não apareceu? Aconteceu alguma coisa, precisando de ajuda? Olhar ao redor. A gente é chamado a cuidar uns dos outros. Paulo já falou isso em outros capítulos. Eu já brinquei de olhar uns para os outros aqui, porque nós temos responsabilidades uns sobre a vida dos outros. Vocês na minha, eu na de vocês, e assim a gente vai andando junto. Então, olhar ao redor. A ceia é esse momento de comunhão, é um só corpo, e é isso que Paulo está desejando aqui que a igreja aprenda. E por fim, a quarta verdade que nós temos aqui é que Paulo fala das consequências
do pecado na ceia. E talvez aqui é onde a gente talvez mais tem falhado, porque nós também, nos nossos dias, corremos um sério risco de banalizar a ceia, de só fazer por fazer, fazer de novo, mês após mês, mês após mês, sem pensar naquilo que é de fato a ceia. Então, versículos 27 ao 32, Paulo vai fazer uma lista aqui de alguns perigos a respeito da ceia do Senhor. A primeira é que participar da ceia do Senhor indignamente é um perigo. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui a respeito de tomar a ceia indignamente? Eu não quero ser culpado de pecar contra o sangue e o corpo de Jesus. Não sei vocês, eu não quero. O que Paulo está falando a respeito de participar indignamente? João Calvino, ele diz o seguinte, que participar da ceia de forma digna é ter consciência da própria indignidade. Quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa, então participamos da ceia dignamente. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Eu e você não somos dignos de participar da ceia do Senhor. E é isso que Paulo está mandando a gente ter consciência de que é só por causa do sacrifício de Cristo que eu posso participar da ceia. Nós precisamos discernir o que Cristo fez por nós na cruz. Nós precisamos compreender o valor do seu sacrifício vicário. É isso que Paulo está falando aqui com participar indignamente. Participar da ceia sem pensar a respeito do pecado que está hospedando no coração, sem a devida disposição de arrependimento, sem pensar na profundidade do sacrifício da cruz, isso é pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. É muito sério o que Paulo está dizendo aqui. Esse é um pecado gravíssimo, pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Só tem dois lados que nós podemos estar a respeito ao sangue de Jesus. Ou nós estamos debaixo das bênçãos espirituais conquistadas por Ele pelo derramamento de sangue, ou nós estamos do outro lado, junto com aqueles que o mataram e pregaram na cruz. Ou nós somos coniventes com o sacrifício, ou nós estamos debaixo da bênção. Não tem outro caminho. E é isso que Paulo está nos alertando aqui. Então Paulo está dizendo que aquele que participa da ceia indignamente se torna culpado de derramar o sangue de Cristo. Olha que sério que é isso. Isso se coloca não do lado daqueles que estão participando dos benefícios do sacrifício de Jesus, mas do lado daqueles que foram culpados pela sua crucificação. Mas Paulo avança no texto, ele diz, participar da ceia do Senhor sem discernimento. Então examine-se cada um a si mesmo. Ele faz esse alerta de não tomar indignamente e ele fala, então, por isso, examine-se cada um a si mesmo. Né? Examine-se cada um, e então coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos discernir o corpo. E que corpo? Paulo está falando de dois corpos aqui. O primeiro é o corpo físico e o outro é o corpo igreja. Precisamos discernir, pensar em tudo que está envolvido aqui. Quando a gente vem para a ceia, mas despreza o irmão, a gente está fazendo a mesma coisa que Corinto estava fazendo. Se você tem alguma conta para acertar com alguém, acerte essa conta, perdoe. Nós tivemos recentemente aqui uma mensagem sobre o perdão que o Vanderlei trouxe. Coloque em prática o perdão. O mesmo perdão que você recebeu imerecidamente de Jesus, você estende àquele que imerecidamente está tendo que ser perdoado por ti. Antes da ceia. Corinto, em virtude desses pecados não tratados, inclusive Paulo vai dizer, versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, inclusive alguns já dormiram ou morreram. Paulo está atrelando o pecado deles na ceia ao fato de que na igreja tinha muita gente doente, fraca e que alguns tinham morrido. Consequência do pecado nem sempre é doença, mas a doença pode ser uma consequência do pecado. Deus pode usar isso para disciplinar, que é o caso que está fazendo aqui.
Deus está usando isso para disciplinar a igreja. Não podemos ser frouxos conosco mesmo. Paulo vai dizer isso lá no versículo 31 e 32. Mas se a gente tiver cuidado de examinar nós mesmos, nós não receberíamos juízos. Então aperta o cinto com você mesmo, não com seu irmão. Mas seja muito duro com os seus próprios pecados. E aí sim você vai poder não ser participante da disciplina do Senhor. Mas se precisar, o Senhor, por nos amar, vai disciplinar, para nos fazer de volta aquilo que Ele quer. Não podemos ser bonzinhos com os nossos próprios erros. Nós precisamos enfrentar nós mesmos. E por isso, na semana passada, inclusive, eu falei, dê nome ao seu pecado. Você detectou um pecado na sua vida, dê nome para ele. Isso vai ajudar você a combater, a lidar, a vencer essa luta. Para a gente encerrar, essa frase é boa, né? Deixa eu ver. A ceia, gente, ela não é um ritual vazio. Ela não é só um ritual. A gente não faz isso porque a gente não tem mais nada para fazer. Uma vez por mês a gente inventa uma coisa diferente aqui na celebração. A ceia é muito mais sério e é muito mais profundo do que isso. É um ato sagrado e que exige reverência, exige unidade, exige arrependimento. A ceia é uma cura espiritual. Não é um prêmio para aqueles que são perfeitos, mas é a cura, momento de se quebrantar, de se arrepender e deixar Deus lidar com os nossos pecados. E hoje nós vamos participar da ceia. E então eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a justamente fazer e ter um tempo aqui de tudo isso que nós vimos. Olhar para trás, lembrar do sacrifício de Cristo. Olhar para dentro, o autoexame. Olhar para frente, deixar seu coração se encher da esperança de que um dia cearemos com o próprio Senhor Jesus. E olhar e pensar nos outros também. Se tem alguma coisa que precisa ser acertada. Ou se alguém que não veio, que você pode conversar durante a semana. Tenha um tempo agora a sós. Alguns minutos eu vou te dar aí. Confesse seus pecados. E depois nós vamos participar juntos da ceia. Amém, meus queridos? A ceia também é um momento de olhar para os outros, de comunhão. Então, por favor, antes de ir embora, dê um abraço aí nas pessoas que estão ao seu redor. Tenha um tempo ainda de conversa. Que Deus abençoe e até a semana que vem, se Ele permitir.